Seja muito bem-vindo ao canal Café com Alteryx, eu sou o Raniak e hoje vamos para mais um vídeo de desafio semanal. O desafio vai ser de número 198 e o que ele está pedindo é: você está responsável por criar uma tabela de temperatura médias por região e determinar os locais com as temperaturas mensais e anuais mais quentes e mais frias nos Estados Unidos. Felizmente, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional rastreia dados climáticos por meio de estações de observações nos estados e territórios dos Estados Unidos. Usando um conjunto de dados que contém as temperaturas médias normais diárias entre 1981 e 2010, seu desafio é encontrar a estação com a temperatura média anual mais quente, a estação com a temperatura média mensal mais quente e o mês em que ocorre, a estação com a temperatura média anual mais fria, a estação com a temperatura média mensal mais fria e o mês em que ocorre, e criar uma tabela de todas as estações e suas temperaturas médias por mês. Então, eu já tenho minha entrada de dados, então eu já vejo que é um link, então aqui eu já vou precisar utilizar a ferramenta de Download Tool, e aqui eu tenho as minhas saídas, aonde eu tenho a minha tabela que ele pediu para construir, né, por estação, nome de estação, os meses, o estado. E embaixo eu tenho a segunda tabela, aonde eu tenho a média, as respostas, né, a média por temperatura mais quente, um mês com temperatura mais quente, a média mais fria e um mês com as temperaturas mais frias. Então aqui eu já faço a conexão da minha ferramenta de Download Tool, já seto qual que é meu URL, como eu só tenho um campo, ele já vai ser preenchido. Eu não preciso colocar nenhum cabeçalho, nenhum payload, só ele já vem como padrão GET, tá? Porque a gente vai trazer esses dados. E após fazer a execução, eu vejo aqui, ele vai criar essas duas colunas, onde meu download ali deu 200 ok, ou seja, deu certo trazer esses dados. E aqui eu já tenho os meus campos, né? Todas as minhas informações. Então, já vendo aqui, eu já consigo ver que esse primeiro registro aqui é o meu cabeçalho, né? Normals, período que ele comentou. Aqui são os meses, tá? E depois embaixo eu já tenho os meus registros. Então eu sei como ele tá tudo junto e em modinha por baixo, eu vou precisar fazer um teste do column e dar um split por n. Então o meu delimitador aqui vai ser barra n, né? Nova linha. Eu vou dar um split e aqui eu já consigo splitar, eu já vejo os meus registros, onde eu tenho o primeiro registro, meu cabeçalho, e a partir do segundo registro são os meus dados, tá bom? Então aqui a gente tem 283 registros, e eu coloquei uma ferramenta de Select somente para limpar, tirar os campos desnecessários, e eu aplico um novo teste do column, dessa vez por dois delimitadores. Não sei se vocês sabem, mas a ferramenta teste do column a gente pode utilizar um ou mais delimitadores numa única ferramenta, tá? Então a gente pode ver aqui que eu estou usando espaço e vírgula e estou trazendo somente fazendo isso por duas colunas. Então ele vai criar duas colunas, aonde, se eu reparar aqui no primeiro, eu tenho normals espaço. E aí ele cria a primeira coluna com normas e depois ele vem com o resto dos dados. Mas na segunda eu não tenho um espaço, eu já tenho uma vírgula. Então ele aplica o de segundo delimitador, onde ele tem um espaço. Então é um ou outro delimitador que ele identificar, ele vai dar esse split por coluna, tá bom? Depois eu coloco o meu dynamic rename e pela opção, né, de take file names from first row data, o que isso quer dizer é, ele vai pegar o meu primeiro registro e vai transformar no meu cabeçalho. Então eu vejo aqui no meu target, do meu âncora de entrada, meu primeiro registro que é meu cabeçalho, e na saída ele já subiu o meu cabeçalho, tá? Então agora eu já tenho meu cabeçalho, agora eu vou precisar colocar os outros campos, né? Os campos de estado, o campo de nome da estação, e aqui eu usei o regex, justamente para ele se pôr na segunda coluna que a gente separou da primeira, por essa daqui. Eu estou usando o método parse e tudo que está dentro desses parênteses vai ser uma coluna nova, tá? Então, se eu colocar um parênteses aqui novamente, eu já criei o regex alt 3, que é a terceira coluna. Ou seja, tudo que está dentro desse parênteses, essa expressão que está dentro, vai se refletir no que eu quero trazer, tá? Então, e aqui eu já posso dar um nome do meu campo.
tá? Eu já posso colocar o tipo dele e o tamanho também. É a expressão que eu estou utilizando para criar ela, esse campo. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei ponto asterisco. E esse ponto, se a gente vir aqui nessa opção de mais, é o quê? Qualquer caracteres, 0 ou mais. E o meu barra U é o meu uppercase, todas as letras uppercase. O meu mais é 1 ou mais. E, por fim, um ponto, que é qualquer caractere. Então, essa expressão eu consegui trazer o nome do estado, tá? Por que eu usei um barra U ali? Porque eu identifiquei na minha base que todos os campos são maiúsculos, tá? Então, o nome do estado, todos os campos. E eu repeti esse mesmo processo para a criação do meu campo estado. Só que entre eles, entre um e outro, eu coloquei uma vírgula, onde eu quero desprezar essa vírgula aqui. De todos, ou seja, ele vai trazer tudo que está nesse parênteses até essa vírgula. Parou na vírgula, ele não vai levar mais nada. Então, aqui é como se fosse o delimitador parecido, mas é onde eu quero interromper. Tá? Então, fechou a vírgula, ele para, e aí eu vou criar tem uma nova expressão, repetindo a mesma coisa, ponto, asterisco, barra U, mais e ponto. E só que dessa vez eu termino uma expressão com barra S, que seria o meu espaço, tá? Se eu vim aqui, ó, um barra S, é espaços em branco, ou seja, depois que eu trouxe o meu nome da estação aqui, eu tenho a vírgula que estou desprezando aqui e o meu resto da coluna. Só que depois dela eu tenho um monte de espaçamentos. E são para todos isso. É um padrão que eu identifiquei nessa base. Então a gente pode ver que tem vários espaços aqui. Então ele vai parar até ele. E dessa forma eu consigo montar a minha coluna de estado. E aí eu consigo ver que todas elas estão com uma setinha, né? Eu tenho espaçamento na frente ou após o meu registro. Então aqui eu tenho depois e antes. A gente pode simplesmente limpar, né, padronizar isso utilizando o Data Cleanse, mas não foi o que eu fiz aqui. Aqui eu ainda estou quebrando a minha coluna. Então eu fiz um Data Cleanse pela coluna que a gente fez lá, separou lá no delimitador, só que eu removi todos os espaçamentos em branco, removi todos os meus tabs, toda a minha duplicação de espaçamentos em branco, meus white spaces, e também removi todas as letras, porque aqui eu só vou trazer os números. Por quê? É referente, olhando aqui antes de quebrar a minha coluna, eu vou trazer esses meses todos e esses dois valores também. Então, eu vou trazer tudo isso aqui. Isso aqui a gente pode ver que são todos números, tem alguns números negativos, igual esse aqui, ó, menos 3,4, menos 14, mas são todos números, não tem letras aqui. Então, por isso que eu removi as letras também, para facilitar essa minha quebra depois. E aí eu entro com outro teste column na mesma curly campo de 1981, só que dessa vez eu vou utilizar somente um delimitador, que é a vírgula, porque eles são todos separados por vírgula, cada registro por vírgula. Então, eu vou dar o nome de mês para eles, tá? E eu contei que são 15, porque se a gente conta aqui em cima, ó, YRS, janeiro, fevereiro, até o ANN, são 15. Então, eu quebrei ele, o mês 1 vai ser só aquele primeiro, depois o mês 2 entra com 30, depois janeiro, fevereiro, assim por diante, até o 15, que seria até o meu último, até o 63.2, 63.2. Só que aqui eu não consigo dar o output só de mês, né? Então depois eu precisar colocar um select para mudar essa nomenclatura. Só que agora eu entro com o meu outro Data Cleanse, onde eu vou selecionar tudo, para ficar mais fácil, e removo todos os Line Trailing White Space. Então a gente já não tem mais aquele espaçamento no início e no final. Porque em alguns meses aqui também deu, ó. Olha esse aqui. Eu tenho no início. O espaçamento em branco bem no início. Tá? Então, feito o meu Data Cleanse, limpei tudo, tirei toda essa sujeira. E agora eu entro com o meu select, aonde eu tenho que transformar todos esses dados para double, porque eles estavam como vstring. Então, se eu olho aqui, ó,
Mas na entrar tá como tudo VString. Por quê? Quando eu trouxe esses dados, bem lá no início, ele já estava como VWString, tá? Só que eles são numéricos. E a gente, olhando, eu posso ver que aqui, ó, na data, a 43.8, o primeiro registro de Birman, e se eu olhar a minha tabela, ó, o Birman é 44. Então, aqui eu preciso fazer um arredondamento desse valor. Então, por isso, ele tem que ser double, tá? E tira esses campos que não quero, 1 e 2, que são desnecessários. Padronizo, dou o nome deles, tá bom? Então, coloco aqui, faço uma renomeação. E dou uma dica para vocês. Como que a gente pode... Vou ter que clicar um a um aqui e transformar tudo em double, tudo em double. Não, você pode simplesmente selecionar todos os campos, vir aqui na parte de opções e eu faço aqui, ó, Change Field Type of Highlights Fields, ou seja, mudar o tipo do campo para todos os registros que eu selecionei, todos os campos que eu selecionei. Então a gente já pode alterar aqui automaticamente para double, ele vai mudar tudo, tá bom? Uma dica bem legal para vocês. Então, feito isso, eu já tenho toda a minha base já, toda a estação, todos os registros já plotados, onde eu vou conseguir fazer a transformação agora desses dados. A primeira coisa que eu vou fazer, minha table, essa tabela, onde eu vou entrar aqui na paleta Report, utilizar esta ferramenta Table. Eu não vou agrupar nada, não vou mudar a porcentagem. Aqui a única coisa que eu vou fazer é aplicar uma regra em cima de cada campo, que é aquele arredondamento. Então, eu venho aqui em janeiro, clica aqui em Edit, que é uma regra de colunas, e vou clicar uma fórmula. E a fórmula para esse arredondamento é round janeiro, que é o meu campo 1. Eu vou arredondar ele, tá? Então, essa é a forma de arredondamento. Vou dar um close, que já vai aplicar e vou fazer isso para todos. A gente pode ver que ó, do campo nome da estação para janeiro, ele está em negrito. Por quê? Porque ele tem uma regra criada. E eu não posso utilizar esse Crew Row Rule, porque senão eu vou aplicar a mesma regra para todos. Como eu tenho vários campos, se eu clicar ali, utilizar um Create Row Rule, eu dar só para janeiro, ele vai aplicar para todo para janeiro, só que os outros não vão mudar, tá bom? Então, por isso que a gente tem que usar aqui na parte de Edit. Eu vou fazer isso até dezembro. Feito isso, eu tenho a minha tabela dessa forma. Estação, eu já tenho meu arredondamento aqui, 48, 44, 48, 55, 62. E eles entram com 43.8, 47.7, 55.2, 62.5. Tá? Então aqui a gente já respondeu a primeira coisa, uma das coisas que ele pediu, que é a criação de uma tabela. Agora, para mim responder essa daqui, esses grupos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso utilizar a ferramenta de transpose para simplesmente eu vou minhas colunas que vão manter minha estação, nome da estação, o NN e o estado, tá? Então, assim que eu marcar essas colunas, aqui embaixo na data column eles já vão ser desselecionados e aí eu vou transformar o que está em linha para coluna, tá bom? Então agora ele retira todos aqueles campos de meses, vai criar dois onde eu tenho o nome e o valor. Por quê? Porque eu preciso achar a média, né? O mês mais frio, qual que é a média mais fria, tá? E aí eu utilizo aqui um Summarize, onde no primeiro eu vou agrupar estação, nome da estação, estado, NN, fazendo dessa forma. E no outro campo eu vou fazer um mínimo e máximo daqui. E vou usar dois join. O primeiro join, eu identifico aqui qual que foi o mais frio, tá? Porque aqui eu tenho o mínimo e o máximo e vou trazer somente aqui a minha temperatura, tá? Então aqui eu já consegui identificar isso e na de baixo eu vou trazer o mais quente. Então aqui eu coloco só uma fórmula onde eu crio o grupo e falo assim, essa temperatura, a temperatura média mais fria foi essa daqui. Depois eu coloco, repito para o grupo, temperatura média mais quente foi essa aqui.
Então, aqui eu tenho o mínimo e o máximo. E aqui eu tenho minhas estações, meus outros series agrupados. E aqui embaixo eu vou fazer a minha média. Então, novamente, eu faço um agrupamento, só que dessa vez só para o estado, estação e nome da estação. Agrupo também o meu campo de mês, né, que seria o meu name, e agrupo também o meu valor. Então, dessa forma. E aqui embaixo eu trago dessa vez o máximo e o mínimo, né? Mesma coisa. E quando eu faço o meu join, eu faço por valor, tá? A mesma coisa que eu já identifiquei qual que é o mês, qual foi o mês mais quente dessa minha base. E aqui embaixo eu identifico qual foi o mês mais frio da minha base. É esse daqui. Porque aqui em cima eu faço o valor por máximo e no join de baixo eu faço o valor por mínimo. Tá bom? E aqui no join de cima eu faço meu ANN, que é aquele campo mínimo dele também. Novamente, coloco duas fórmulas, colocando no grupo, onde eu trago temperatura média menção mais quente e temperatura média mais fria. Após isso, como eu tenho já o mesmo nome, mesmos campos do meu cabeçalho, eu faço por nome. E aí ele junta tudo, coloca um select somente para mudar, né, os nomes, o estado lá é maiúsculo, né? Temp aqui é a média de temperatura mensal e aqui eu tenho a minha saída, tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários qualquer dúvida. Eu vou deixar o link também deste desafio. Vou deixar alguns links para vocês lerem sobre tabela, para vocês verem essa parte de regras de negócio, aqui da parte de regra que a gente criou, utilizando a fórmula dentro da tabela de reporte, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima.